Gravando. Fala rapaziada, estamos começando aqui mais um Cacafé, Cacafé muito especial que eu já queria ter gravado, eu queria que tivesse sido o primeiro Cacafé, que é com o Gui, meu irmão, diretor criativo, sócio também da Prove, tá com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Boa. Cara, com você a gente não preparou pauta nenhuma, vai ser de fato um café que a gente vai tomar junto, relembrar alguns momentos e contar um pouquinho também da sua história, da sua ótica da Prove. Então, eu queria primeiro começar como você chegou aqui, né? Você tá com a gente desde do começo. O Gui, só dando contexto, hoje o Gui é sócio da Prove, mas não foi assim desde o começo. O Gui começou como o nosso primeiro funcionário. Foi o primeiro maluco a acreditar nesse corre todo. E com certeza a história dele também reforça tudo que a gente quer contar como a Prove Yourself, porque é de fato uma história de autoaprovação. Mas vou deixar a palavra com o Gui. Eu conheci a Prove na época do Facebook, foi em 2012, e aí eu vi um banner quando a loja ainda era somente no Facebook, né? O Instagram estava no começo, ainda não existia muito, e aí tinha lá uma mensagem de envie sua arte, envie suas estampas, enfim, quem sabe não vira uma estampa aqui das nossas peças. Deixa eu só fazer um parênteses. A gente tinha um dos sócios fundadores, ele era designer. E aí, um cara muito legal, mais velho e tudo mais, mas ele não acompanhou o nosso ritmo. Aí ele acabou saindo e a gente se viu num momento que ninguém sabia criar uma estampa, criar uma arte, a gente não sabia o que fazer. E aí foi quando a gente não tinha grana para contratar alguém e a gente abriu esse concurso no Facebook para ver quem mandava arte e queria que virar uma estampa. Aí eu entrei em contato, aí eu vi os amigos que eu tinha em comum, aí eu descobri que ele era um dos donos, a gente tinha um amigo em comum, que é o Kaique, e aí eu entrei em contato com o Kaique e falei, pô, eu vi que teu amigo tem uma marca e tudo mais, queria mandar meus desenhos. E aí mandei, aí foi quando a gente se conectou, aí eu mandei, na época eu fazia desenho na própria peça, eu pegava, enfim, eu abria as peças, uma camiseta lisa num bastidor, e eu desenhava na própria peça. Aí eu mandei várias coisas pra ele, desenho na parede, desenho em roupa, desenho em mochila, mandei um monte de coisa. E aí o Kaká gostou, a gente começou a conversar e assim começou. Mano, não é que eu gostei, eu pirei, assim, foi uma parada surreal, assim, do nada eu, tipo, era um puta artista. Ele tinha um portfólio de desenho de carvão, era carvão? Carvão. Mano, tipo assim, absurdo, assim, a gente era uns moleques que não faziam ideia o que tava fazendo, e do nada chega um portfólio de rostos no carvão, assim, coisa maravilhosa. E eu falei, cara, é você, tá contratado, não sei que proposta eu vou te fazer, mas vem. E aí eu lembro que o primeiro dia o Gui foi lá, a gente não tinha nada assim pra oferecer, não tinha nada. Opa, eu só falei assim, Gui, faz uma arte na parede aí. Você lembra disso? Comecei a desenhar na parede do escritório, e a gente começou a elaborar. E numa época onde a coleção era composta por 5 camisetas e somente isso. Era o que era a nossa composição, né? O nosso mix, a nossa coleção. E aí nessa época eu já trabalhava, era o meu primeiro ano aqui em São Paulo, morando em São Paulo, fazendo faculdade, e eu trabalhava, tinha um outro emprego. E aí eu comecei a fazer como freela, né? A demanda era muito pequena, então a gente esboçava juntos a ideia, eu executava e a gente começou a fazer dessa forma. Você lembra dos e-mails de briefing? Os e-mails de briefing era preciso de 8 camisetas, por favor, essa é a ideia, e era isso. E aí, enfim, aí eu acho que o momento onde eu dependi muito dessa aprovação das minhas próprias ideias, porque tudo dizia o contrário, porque eu na época eu estava conquistando um espaço dentro de uma empresa que era muito bem estruturada, tinha um plano de carreira e tudo mais, versus a Prove, que na época era tocada só pelo Kaká, o Léo, a Tatá, enfim, tava muito no começo, e aí era um emprego e um lugar que era sólido e com plano, versus um lugar que a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia o que ia virar, enfim. E aí consultei minha mãe também, enfim, e aí eu falei, vou arriscar nesse sonho, porque eu vejo que é onde eu sinto que eu vou me preencher mais. O lugar onde eu estava, que era marketing, que eu sou de formação, eu sou publicitário,
Então eu estava dentro de uma empresa, fazendo o marketing dessa empresa, mas não era o que atendia as minhas necessidades. Eu sempre fui um multiartista, um artista multidisciplinar, então assim, hoje eu vejo que foi, obviamente, a melhor escolha que eu fiz na minha vida, que é onde eu tenho todas as minhas aptidões, o que eu gosto de fazer e de, né, colocar a mão na massa, eu vejo em todos os lados da Prove, seja criando uma coleção, seja criando uma campanha, elaborando um shooting, fazendo uma loja, enfim, eu vejo que hoje eu consigo me preencher 100% aqui. Mas vamos dar uns passinhos antes, que eu acho que a história de quando você saiu do seu emprego e começou a trabalhar com a gente mesmo fixo, é uma história muito foda que pode inspirar muita gente, assim, porque eu entendo essa escolha que você fez, eu também passei por essa escolha quando a gente parei de trabalhar para focar 100% na Prove, e era um negócio incerto, e assim, para mim já foi muito difícil, e o negócio era meu. Pra você, que foi, tipo, o primeiro funcionário que largou uma parada, tipo, com plano de carreira, já tava crescendo, já tinha um reconhecimento lá dentro, pra apostar nos malucos ali que fazia camiseta, é realmente uma história muito inspiradora. E eu lembro que você teve um papo com a sua mãe que foi um divisor de águas, né? Uhum. Minha mãe me incentivou muito a ir pelo caminho onde eu tivesse as minhas paixões preenchidas. E aí ficou evidente que seria... independente do quão inseguro, né, poderia ser essa escolha, apostar em algo que correspondia mais com a minha alma. E eu acho que, assim, lá no fundo eu nunca tive dúvida, porque desde o começo, mesmo que fossem moleques ali correndo atrás de uma parada, eu já via muita paixão, assim, eu já via que vocês eram muito inspirados por algo que tinham sonhos grandes, que queriam coisas grandes, enfim. Então, isso era muito inspirador e era o que me dava segurança de que aquilo iria evoluir. Mas eu nunca tive uma certeza absoluta de nada, porque, né, enfim, era começo. Mas a gente foi conquistando aos poucos, passo a passo, essa segurança, né, do processo. A gente foi construindo. Não, total, eu admiro muito, eu quis reforçar isso porque realmente eu admiro muito, assim, hoje, sei lá, 10 anos, 12 anos passaram dessa época, mas foi um momento de muita confiança que você teve, não só na gente, mas em si mesmo, porque, tipo, a gente era uma estrutura de 4 pessoas, você chegou sendo o quinto, então, tipo assim, boa parte do que virou realidade é energia sua, tipo assim, na época você era funcionário, mas assim, correspondia muito com o resultado. Então, quanto mais você acreditasse no seu trabalho e colocasse energia, tinha um resultado muito grande na ponta. E, tipo, hoje, né, a história do jeito que tá, tudo que a gente já construiu e vem construindo, mostra que foi o caminho certo. Mas na época era muito incerto, muito incerto. E é algo que eu admiro demais, mano, de verdade. Eu admiro a nossa história e as coisas que a gente foi construindo juntos, óbvio, porque só a gente ali dentro sabe o quanto a gente colocou de energia, né? E aí né, e o Kaká também bem no comecinho, todo mundo tinha outros trabalhos, a gente colocava uma energia, né, paralela na Pruvia, e a gente foi vendo isso virar, assim, esse jogo virar, porque aos poucos isso foi demandando, a ponto que eu saí do meu emprego, ele saiu do dele. A Tatá na época deixou algumas coisas para tocar somente a Prove. Saiu do emprego, ela trabalhava também. Também trabalhava no banco. Verdade. Tatá também trabalhava num banco. O Léo tinha uma série de outras coisas também, focou somente na Prove, então foram escolhas. Inclusive o Akira também saiu da forma nessa época. O Akira, é verdade, saiu da forma, e então todo mundo ali teve o seu ponto, que a gente teve esse checkmate de, bom, tá na hora de colocar energia só aqui, porque estamos vendo que vai virar, e o resultado é esse, né? Eu acho que não tem outro desfecho. Quando você coloca muita energia, você é apaixonado pelo que você tá fazendo, tipo, esqueça, tipo, ninguém para, né? Total. Ninguém para. Não, a gente sempre fala isso em diversas expressões diferentes, mas assim, o plano A é fazer o plano B é fazer o A dar certo, não tem pra onde voltar, não tem. Então assim, se não tem pra onde voltar, não vai dar errado. A gente pode até dar errado, mas a gente vai achar uma solução, a gente vai dar a volta por cima. Mas eu quero tocar num outro ponto, que é o seguinte: a gente contou a parte boa, né, de tudo isso, de acreditar e tal, e deu certo, então acaba sendo
um pouco mais fácil, né? Tipo, que deu certo. Mas teve um momento que eu lembro muito marcante que você questionou a sua escolha. Lembra dele? Sim. Então, gostaria que você Da contasse. caneta? Exato. No momento que eu fiz a escolha de sair da empresa onde eu estava, né, que existia um plano de carreira e tudo mais, enfim, no momento que eu fiz essa escolha e passei a viver diariamente dentro do primeiro escritório da Proof, que era um apartamento. A gente morava lá, tinha toda essa dinâmica que era tudo, né? Era a nossa vida. A gente trabalhava lá e morava lá. Aos poucos as coisas foram crescendo e os quartos foram sumindo para virar estoque, mas naquela época todo mundo morava lá. Enfim, faz parte desse começo ali, né? E aí quando eu tomei essa decisão, né, me desliguei da outra empresa e meus dias eram 100% da Proof, né? E aí eu fui contratado na Proof como o primeiro funcionário. Então os meus dias eram completamente ali, era um mundo novo para mim. Então, enfim. E aí eu me lembro que nos primeiros dias de escritório, de fato, já me bateu uma insegurança de se eu tinha feito a escolha certa, né? E eu me lembro de uma cena especificamente que na época o Kaká treinava demais, assim, e os dias dele era praticamente inteiros na academia, então ele chegava dentro do escritório e muitas vezes, depois de ter corrido, depois de, enfim, de tá todo suado, fedendo. E aí eu tava no meu computador, aqui fazendo as minhas coisas, e aí do meu lado ele abriu uma marmita de ovo, batata doce, um monte de coisa. Eu já falei, caraca, vai ser assim. E aí de repente ele tava atrás de mim, ele estava me chamando, ele falando, Gui, olha aqui. Aí eu falei, o que será que é? Quando eu olhei para trás, estava ele com uma caneta Bic posicionada no vão do peito, segurando, mostrando o resultado dos treinos dele para mim, que ele estava segurando a caneta. Naquele momento eu me questionei muito se eu tinha feito a escolha correta, né? Aí vocês imaginam que passou mil coisas na minha cabeça. Lembro da sua chefe. Eu lembrei da minha chefe, das coisas que ela me falava, do gestor que eu ia ter, com quem que eu ia aprender e tudo mais. E eu olho pro lado, ele tá segurando a caneta Bic no vão da teta. Eu falei, talvez não tenha sido a melhor escolha. Eu vou pensar um pouco melhor para ver se eu contorno. Mas eu acho que isso mostra muito que a gente sempre teve essa energia, assim. Acho que isso é uma coisa que se mantém até hoje. A gente sempre teve esse clima descontraído, enfim, a gente nunca deixou de ser o que a gente é de fato, assim. E isso era muito contrastante com o que eu tinha dentro de todas as outras experiências que eu tinha tido, né? Um ambiente muito rígido, onde a gente ia de roupa social, existe uma cartilha de postura que você tem que ter, enfim, e hoje eu me orgulho muito do que a gente construiu aqui, do espaço que a gente tem, onde você olha para o lado, as pessoas estão jogando bola, o outro tá dando uma pirueta, e aí o outro tá fazendo não sei o que, e música alta, e isso, aquilo. Então acho que isso é um dos motivos de quando eu olho para trás, eu me orgulho muito de ver que a gente construiu um ambiente no qual a gente se sente muito à vontade, no qual a gente se orgulha de estar, assim. Enfim. É isso. Um minutinho, pra dar 15 minutos. Tá. Se quiserem fazer um fechamento maneiro. Cara, eu acho que assim, a gente tem infinitas histórias, né? São 15 anos, quase 15 anos de histórias, tem muita coisa pra gente Tem que ter contar. um episódio inteiro, né? De, tipo, horas. Sim, mas assim, acho que o intuito do Cacafé é justamente a gente ter esse papo e contar histórias que reforçam a Prove Yourself, né? E a sua, de longe, é uma das principais aqui. Então, assim, acho que pro objetivo desse papo foi fundamental, mas com certeza a gente vai ter um outro formato para contar muito mais história, para relembrar momentos, que é muito bom também, assim, não só para contar, mas tipo, a gente não ensaiou esse papo, isso de fato é a nossa realidade. E é muito bom relembrar, sabe? Tipo, tudo que a gente viveu. Falando do apartamento, pô, eu lembrava que a gente não tinha dinheiro pra comprar uma geladeira. E aí você levava um cooler. Minha mochila, que era cooler, da Casper, da minha faculdade.
eu levava todo dia pro escritório e eu comprava um saco de gelo para poder deixar as bebidas geladas, porque lá era muito quente. Então a gente... Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Eu lembro quando também o chão começou a sair, o taco, lembra? taco, Aí a cadeira emperrava. Terrível, terrível, terrível. Enfim, cara, é muito, muito maneiro, assim, relembrar essas épocas, ver, tipo, hoje o tamanho que a gente tá, tudo que a gente tá construindo, mas muito grato e orgulhoso da onde a gente saiu, assim, toda a nossa jornada. E com certeza vale um outro formato, um outro tipo de momento pra gente contar todas essas histórias, porque é muito legal. Tipo, hoje, onde estamos hoje, às vezes fica um pouco distante pra galera saber de onde a gente veio, tá ligado? Até o nosso começo ali não tinha uma rede social tão ativa, então a gente não documentou tanto isso. E é algo que eu sinto falta. Eu queria ter tido mais recordações daquela época, assim, porque a gente não tinha nada, só tinha um sonho. E foi suficiente para chegar onde a gente está e vai ser suficiente para chegar onde estaremos. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenha gostado do papo. E como último recado, acho que mesmo que nesse papo um pouco mais curtinho, né? Eu acho que um dos principais recados que a gente quer dar, né, nessa fase é dessa aprovação própria mesmo. Eu acho que se eu não tivesse cercado de pessoas que também estavam acreditando num sonho e tivesse dado ouvido para as pessoas erradas, eu acho que, sem dúvida, a minha história teria sido outra. Talvez eu estivesse ainda dentro de um escritório, num lugar onde claramente eu não pertencia e nunca quis fazer parte. Então acho que é escutar muito as pessoas que estão compartilhando dos mesmos sonhos, que têm as mesmas inspirações, que podem olhar de uma forma mais ampla, para que a gente possa carimbar ali com essa certeza e depender somente da gente mesmo. Que se você for, de repente, ouvir alguns familiares que às vezes não... E isso eu vivi muito. Se a gente for ouvir uma série de pessoas, talvez a gente não siga em frente com sonhos. Então, acho que é escolher muito bem, se cercar de pessoas que te apoiam e que principalmente quebrem alguns medos e algumas cercas que às vezes a gente vai colocando ao longo da vida. Acho que isso é o mais fundamental de recado. É isso. Muito obrigado, cara. Obrigado. Valeu e até semana que vem no próximo Café.